A gente vive num momento de expectativas muito elevadas, em todos os sentidos, né? Expectativas elevadas quando a gente fala da oportunidade de mercado, expectativas elevadas quando a gente fala de carreira profissional. Então, com o passar dos anos, as pessoas foram depositando expectativas de um crescimento exponencial no curto prazo. Penso eu que isso seja reflexo de um ambiente dinâmico gerado pelo crescimento do ambiente digital, né, do ambiente tecnológico, que mostra para a gente realidades de todo e qualquer ambiente do mundo, e isso naturalmente vai criando uma necessidade da nossa parte de acompanhar todo esse desenvolvimento, todo esse crescimento, toda essa exponencialidade. Isso é muito bacana, muito importante, muito interessante, sem sombra de dúvida. O grande problema é a possibilidade das frustrações ao longo do processo. Por quê? Porque na realidade o que acontece aqui no meu território não necessariamente é o que está acontecendo ou em outras cidades do país, outros estados ou até mesmo em outros países. Então a velocidade, o ecossistema, as características, a cultura, tudo isso é extremamente influente nesse processo de, vamos dizer assim, entrar em sintonia entre a expectativa e a realidade. Então não adianta de nada eu ficar olhando única e exclusivamente pela janela, buscando cenários e criando ilusões de algo que possa de fato acontecer no curto prazo, dentro da minha realidade, sendo que o que eu vivo não necessariamente é aquilo. Você pode estar pensando nesse momento, Roberto, mas eu não deveria sonhar grande? Eu não deveria sonhar e criar grandes expectativas? Sim, você pode e deve sonhar grande, até porque o sonho é livre e é gratuito. Essa é que é a grande realidade. Entretanto, minha preocupação é com a frustração que pode estar, de repente, aparecendo na sua vida de uma maneira prematura, num momento que não era necessário. Então, se eu subo muito essa régua de expectativa e crio uma ilusão de que de uma maneira relativamente rápida eu vou atingir o sucesso, e que de uma maneira relativamente rápida eu vou atingir determinados patamares na minha carreira e algumas conquistas que eu vou poder trazer para a minha vida pessoal também e proporcionar alguns confortos adicionais que hoje eu não disponho, talvez com o passar do tempo não venha na velocidade que eu espero, e aí começam a surgir essas frustrações e os questionamentos que muitas vezes em hora inadequada com relação ao ambiente onde estou, na empresa que eu estou posicionado, na função que eu exerço, na gestão, às vezes de uma diretoria ou de uma gerência, e se estou na carreira certa ou se estou fazendo a coisa de maneira correta. Eu percebo que muitos profissionais relativamente jovens questionam muito, inclusive, a sua própria competência por conta de não perceber o resultado no curto prazo. Me deparo com bastante frequência, inclusive, com isso, né? Onde as pessoas estão fazendo tudo certo, sim, está tudo certo, possuem competência, possuem capacidade, possuem instrução, só que o resultado nem sempre é na velocidade desejada. E até porque eu teria que combinar com o mercado, combinar com o cliente, combinar com o concorrente, né? E nem sempre isso é possível. E aí leva um pouquinho mais de tempo, mas vai dar certo, vai acontecer. E essa pessoa cria uma ansiedade, um questionamento, uma dúvida muito grande que o consome ao ponto dela, de repente, se desanimar. De repente, ao ponto dela abandonar uma trajetória que vinha sendo construída com muita habilidade, com muita competência, com muita consistência. Apenas não está resultando em curto prazo naqueles números que você desejava ou que você precisava. É sempre legal comentar que o mercado, por mais dinâmico que seja, ele tem um tempo de maturidade, um tempo de amadurecimento de algumas situações, e nem sempre elas são naquelas velocidades que a gente encontra nas redes sociais. Nas redes sociais tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, todo mundo consegue sucesso com muita velocidade e fazendo muito pouco. A vida real, essa que é a grande situação, nem sempre funciona dessa forma.
É lógico que a gente pode se espelhar nos outros mercados, devemos nos espelhar nas outras realidades, devemos nos apropriar, inclusive, de alguns insights oriundos dessas realidades diferentes, mas devemos ter discernimento, bom senso, ao ponto de comparar as devidas realidades, ou as devidas condições, ou os devidos, vamos dizer assim, cenários, para que nós não acabemos nos frustrando, desculpa, em função de algo que estava certo, que estava correto, só simplesmente vai levar um pouquinho mais de tempo. E isso é muito importante. Então não crie expectativas elevadas a curto prazo. Pode até criar suas expectativas elevadas, porém dê o tempo suficiente para que elas aconteçam. E não abandone, em hipótese alguma, situações que você percebe que está fazendo a coisa certa, simplesmente porque o resultado ainda não veio. Ele virá. E se você entender que precisa de apoio, de que precisa de ajuda, procure alguém para orientá-lo. Alguém talvez com mais experiência, alguém com um pouco mais de discernimento, ou alguém que já passou por algo similar. Não é nenhuma questão de saber mais ou saber menos, muito pelo contrário. É talvez alguém que já viveu algo similar ao que você está vivendo nesse momento e pode dizer, não, cara, realmente é assim. Leva um pouco mais de tempo, leva 1 ano, leva 2 anos, leva 3 anos, para que isso de fato vire. Mas quando virar, pode ter certeza que acontecerá numa velocidade bastante interessante e mais ainda com consistência, porque eu acho que o importante não é a velocidade a essa altura do campeonato, e sim a consistência dos resultados que nós conseguimos. Eu acho que isso é o mais importante. Forte abraço.